Então isso mostra uma coisa importante. Quando uma sociedade profundamente desigual impede as pessoas de desenvolver sua sensibilidade. Mas o recado para mim é muito mais assim, de quanto nós, classe privilegiada, a gente pode abrir mão desse consumismo, desse desenvolvimento, para que a sociedade... Eu morei 2 anos no Japão, trabalhei lá, eu sei quanto eles valorizam também o trabalho. Lá eles não têm essa discriminação. Aquilo lá é impossível. Aqui as pessoas discriminam um gari, um limpador de banheiro. Lá não, o japonês respeita um limpador de banheiro, apesar de, como mostra lá no encontro com a irmã, ainda existia uma certa discriminação social e econômica, né, pela função dele. Mas eu concordo que nós, assim, até pela luta política, né, nós que temos uma condição privilegiada frente à maioria da população, tentamos incutir isso na sociedade, que é possível você viver com menos. Você não precisa concentrar tanta riqueza. Por que um Elon Musk tem 500 bilhões de dólares? Eu acho que aí é um pouco também quando você pega o Brasil, né, o perfil das classes sociais que representam as diferentes profissões ajudam a criar esse estigma um pouco maior do que no Japão. No Japão, acho que, por exemplo, como você tem uma cultura, vamos colocar que 80% das pessoas vão se formar na faculdade. Então, quando você tem uma cultura que quando você olha para o lado e você acha que existe uma similaridade de educação, a escolha profissional que aquela pessoa teve passa a ter menos peso. Aqui no Brasil, acho que a gente olha e acha que a única opção daquela pessoa foi aquilo. E aí que você acaba rebaixando. Eu acho que, pelo que eu sinto, quando falo com a cultura dos japoneses, tem milionários que escolheram, por exemplo, cuidar de uma praça. Tem um japonês, inclusive, que vendeu a empresa e ele cuida de uma praça até hoje lá. Ele varre a praça também, é muito legal. Mas o que eu ia levar, talvez, para a pergunta, para a gente conseguir chegar num conceito até desses futurismos, Elon Musk da vida, por exemplo, o capitalismo sabe também que uma hora essa conta vai chegar, da revolta, né? Então, no passado, em vários momentos, o Estado trouxe o pão e circo para acalmar. Mesmo pessoas como Elon Musk já têm discutido, por exemplo, a questão da renda básica universal, como uma coisa mais ampla, que é aquele mínimo para quê? Talvez para silenciar a raiva. Então se eu te der internet, água e o mínimo do mínimo do mínimo, você não vai reclamar se eu colocar os layers de premium, super premium, VIP. Você acha que em algum momento a gente pode ter uma ameaça real de um país, por exemplo, oferecendo dinheiro para angariar um capitalismo um pouco mais... social. Não só social, mas um pouco mais até predatório, eu diria, nesse caso, no sentido de não vai deixar de ser um novo tipo de escravidão. Porque eu posso te comprar com muito pouco. Tenho certeza que hoje, por exemplo, se eu fosse muito milionário e eu oferecesse para os brasileiros 3 mil reais para viverem em condições análogas à escravidão, eles escolheriam viver. 3 mil? Opa! Tô ganhando 1.000 e tô vivendo quase assim. Então, acho que tem 2 coisas interessantes aí. Primeiro, quando você toca na questão da escravidão, é interessante lembrar isso agora mesmo, porque isso mostra que a escravidão ela não passou. Uhum. Sabe? A gente ouvia os últimos cálculos, você tem pelo menos 50 milhões de pessoas em situação de escravidão em vários lugares. Não é no Bangladesh, não é no Senegal. Não, é trabalhando na indústria têxtil na Espanha. Tá, trabalhando na construção civil nos Estados Unidos. Então, ou seja, o sistema ele funciona pela espoliação do trabalho pago e também pelo uso do trabalho não pago. E nesse uso do trabalho não pago é o trabalho doméstico, que não é computado. Né? É o trabalho escravo que aparece, é esse trabalho que vai jogando para você, a empresa joga você para trabalhar. Agora a gente trabalha para a empresa, você vai fazer uma viagem, então você tem que fazer tudo. O que antes era o serviço da empresa, você tem que fazer sua mala, você tem que tirar seu check-in, fazer tudo. Ou seja, por quê? Porque isso te desenvolveu novas habilidades? Não, você jogou os custos para o consumidor. Posso só adicionar um termo para você ir ainda mais complexo, que acho que assim, novas formas que estão nesse âmbito um pouco mais amplo, que podem ser bons ou ruins dependendo da ótica e dependendo da razão. Mas hoje tem muitos franqueados que se sentem numa situação de escravização, vamos dizer assim, porque eles têm dívidas financeiras com a franqueadora. E aí ele não pode fechar a empresa, porque senão ele tem a dívida para pagar. E ele fica numa empresa que, ao não pagar, começa a tirar dele condições de prosperar, inclusive. Por exemplo, eu tenho uma franqueadora de pães. E eu começo a te mandar só o pão que vai vencer amanhã. Para ele, que é meu amigo, eu mando o pão bonzinho. Você começou a falar mal de mim, eu mando o pão velho, que você tem que vender até amanhã,
para você não conseguir vender e ficar para sempre refém de mim. Sim. E as pessoas não vão nem entender que isso é um processo de amarra. Não, mas você percebe, isso mostra uma coisa muito interessante, o que mostra que as nossas sociedades não é uma sociedade de produção de riqueza. Nossa sociedade é uma sociedade de produção de dívida e de crédito. A crise de 2008 foi isso, foi a prova disso. Fala, não, a gente está baseado em crédito, você não está baseado em produção no sentido forte. Em crédito e endividamento, você vai jogando o endividamento para frente, entendeu? Então isso mostra, mais uma vez, tem um elemento irracional do sistema, que é importante a gente entender isso. Quer dizer, quais são as racionalidades que compõem a nossa vida normal. Né? Por outro lado, você levantou essa alternativa, né? Será que o capitalismo não vai, de uma certa forma, tentar comprar o seu apoio, mesmo quando você estiver numa situação de desgarçamento? Eu diria, ele já faz isso. Ele faz isso. Pode ser que ele acelere esse processo. Mas não existe sujeição econômica e sujeição social sem sujeição psíquica e sujeição cultural. São dois elementos completamente vinculados. Entendeu? Ele precisa fazer você acreditar não só que é possível você ter um lugar melhor dentro do sistema, mas que, se você quiser, você precisa ser dessa forma. Você precisa ser desse jeito, você precisa ter intimidade dessa maneira, você precisa se submeter a certos padrões de fala, certos padrões de ser, de visibilidade. Esses modelos, eles são constituintes de uma espécie de cultura que vai ganhando o lugar, né, um lugar primordial dentro do processo de reprodução social. Né? Então, é claro, você fala, não, mas eu posso começar então a fazer pão e circo, né? O que é o termo clássico que a gente utiliza. Eu insistiria, mas o eixo fundamental do sistema capitalista hoje, de produção, é o eixo simbólico-cultural. É um eixo central, absolutamente central. Não só pelo tamanho da coisa. Sei lá, pega aí o que é a indústria musical, 160 bilhões de dólares de lucro no último ano, né? Quer dizer, que é maior do que o PIB do Chile. A indústria musical norte-americana, só essa, né? Foi 160 bi. Então você imagina o cômputo geral. Mas o que isso significa em larga medida? É entretenimento? Não. Você ensina as pessoas através do entretenimento. O entretenimento tem uma função que não é só você ficar, sabe, você chegando no trabalho cansado, então agora eu vou relaxar. Não. Eu vou te passar padrões de comportamento, eu vou te fazer padrões de visibilidade, eu vou organizar seus sonhos, eu vou organizar suas fantasias, entendeu? Eu vou dar material para você sonhar. Porque o poder funciona, não é só dando a norma e a coerção, é dando o gozo e a fantasia também. E esse é o elemento central.